E aí, pessoal, para mais um bloco agora, faringoamidalite. E esse bloco ele é muito importante para vocês porque a gente vai falar sobre a conduta prática da faringoamidalite, diferenciando a estreptocócica da não estreptocócica, e algumas doenças que também têm faringoamidalite como manifestação clássica e que vão ter uma conduta um pouco diferente. Vamos lá, né? A faringoamidalite mais importante do ponto de vista epidemiológico é a faringoamidalite estreptocócica, muito mais pelo seu potencial de complicação. E por isso que a gente foca nela agora nesse momento. Então a faringoamidalite estreptocócica ela tem incidência maior nas crianças entre 5 a 15 anos. Na teoria, abaixo de 3 anos, a gente não tem faringoamidalite estreptocócica. As faringoamidalites elas vão ser de outra etiologia, geralmente viral. E essa faringoamidalite estreptocócica, ela é causada pelo estreptococo. Qual é o estreptococcus? O estreptococcus piógenes, que você também pode chamar de estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Então você pode encontrar essas duas formas escritas nos livros que você está acompanhando. A gente tem como quadro clínico da faringoamidalite estreptocócica um quadro clínico que você não consegue diferenciar das outras etiologias. A gente tenta, fazer uma diferenciação de alguns achados mais bacterianos, outros achados mais virais. Então aqui para vocês eu trago o que seria mais típico de cada um deles, mas de novo, não existe nada específico para a etiologia. Então quando eu penso na etiologia bacteriana, eu espero que o quadro seja de início mais súbito, que a dor de garganta seja mais intensa, aquela odinofagia que prejudica a alimentação. Eu não tenho sintomas respiratórios associados, então eu não tenho obstrução nasal, não tenho rinorreia no contexto dessa inflamação da faringite. Eu tenho adenomegalia cervical anterior dolorosa. Eu tenho racha escarlatiniforme, que aí seria muito característico da etiologia estreptocócica, aquele racha em lixa, áspero, com sinais de Filatov, sinais de Pastia. E eu tenho horoscopia de hiperemia, de exudato purulento e até o sinal de Foxheimer, que seria a presença de petequias naquele palato. Quando eu penso na etiologia viral, eu espero uma criança que tem sintomas respiratórios, olha, coriza, obstrução nasal, conjuntivite e até rouquidão. Ele pode também ter esplenomegalia, o que marca muito a mononucleose infecciosa. A gente vai ter adenomegalia, só que nesse caso ela vai ser generalizada, o que também pode ser encontrado na mononucleose infecciosa, tipicamente. E na horoscopia, nota, eu vou ter hiperemia exudato purulento, ou seja, igual à etiologia bacteriana, e eu posso ter úlceras. Aí na presença de úlceras, a etiologia viral é a mais forte, porque a gente começa a pensar, inclusive, lá no nosso coxsackie, tá? Então notem aqui, ó, eu tenho uma faringite desse jeito, como é que eu vou saber se é viral ou bacteriana? Não vou. Então eu olho aqui exudato, eu olho hiperemia, será que é viral, será que é bacteriano? Aí eu vejo aqui o sinal de Foxheimer, eu faço, caramba, será que é um estreptococo? Mas também pode ser uma rubéola. Então notem que eu não consigo fazer diferenciação com a horoscopia, porque nenhum dos sinais ele é patognomônico de uma etiologia ou de outra. E aí, baseado nisso, até por causa da prevalência muito maior da etiologia viral do que a etiologia bacteriana, eu tenho que definir quem é que vai ser manejado como uma infecção estreptocócica para prevenir as complicações. Então, como é que eu faço isso? Eu vou lá, tenho um quadro clínico que eu acho que é uma faringoamidalite estreptocócica, então o paciente tem um quadro súbito, tem uma horoscopia aqui com exudato purulento, não tem sintoma respiratório, eu vou ter que fazer exame complementar. Felipe, por que tu tá dizendo que tu só vai fazer exame complementar em quem tem clínica estreptocócica? Porque quando é etiologia viral, pessoal, ou seja, tá lá o menino resfriado, obstrução nasal, rinorreia, esplenomegalia, tem lá úlcera, esse paciente, ele não é bacteriano. Então, se ele não é bacteriano, você nem pensa em exame complementar. Você vai pensar em exame complementar quando você achar que é bacteriano, tá? Então, achei que é bacteriano, eu tenho que provar. Se eu sei que não é bacteriano, nem prova, tá? Não é bacteriano, tá? Então, isso é muito importante que você saiba. Então, pensei que era bacteriano, prove. Como é que eu provo? Fazendo exame complementar. Quais são os exames complementares? Eu tenho o teste antigênico rápido, que a gente pode encontrar com o nome na nossa prática de estreia, que tem uma sensibilidade de 80% a 90% e uma especificidade de 95%, ou seja, quando ele é positivo, ele é positivo, e aí nesse caso a gente já pode tratar como estreptococo beta-hemolítico do grupo A, ou eu posso fazer a cultura. Então notem que eu geralmente peguei a criança que tem sintomas típicos, examinei, vi que o exame físico também era típico, e aí eu colhi o estreia e a cultura, porque eu pego o mesmo suave. O estreia sai logo, sai muito rápido. Se esse estreia é positivo, beleza, a cultura deve vir positiva, faço o tratamento do meu paciente, tá? Nem espero a cultura. Se o meu estreia daquele momento ele é negativo, e ele vai ter,
80, 90% de sensibilidade, então 20, 10% dos casos, eles vão ser falsos negativos, eu vou esperar a cultura. Só que eu espero a cultura geralmente 48, 72 horas, então ainda tenho tempo de tratar. Então se a cultura vem alterada, eu vou lá e trato. Ah, Felipe, a cultura também veio negativa. Aí não, pessoal, se veio negativa, não é faringoamidalite streptocócica, o manejo vai ser expectante e, obviamente, de suporte. Então, nesse caso, eu estou tratando a faringoamidalite streptocócica, eu vou fazer a penicilina benzatina, tá? A SBP coloca o ponto de corte da dose de 27 quilos. Lá na diretriz de febre reumática, a gente coloca 20 quilos, que a febre reumática, inclusive, é o principal ponto da gente tratar essa faringoamidalite streptocócica, é para preveni-la. Então você vai ver alguns serviços fazendo 20 quilos, alguns outros serviços fazendo 27. Então não se espante e veja qual é aquele que se encaixa na sua realidade. Então crianças que têm 27 quilos ou menos vão fazer 600 mil unidades intramuscular dose única. Se tem mais do que 27 quilos, 1.200.000 unidades. E existe a opção de você utilizar na diluição da penicilina benzatina um anestésico, que é a lidocaína. Aí você coloca 0,5 ml ali na diluição, na tentativa de diminuir a dor da aplicação dessa medicação, que às vezes causa um bocado de trauma aí, né? Você deve lembrar alguém que não gosta de tomar penicilina benzatina ou acha ela horrível, mas eu acho ela ótima porque ela é dose única e previne febre reumática. Então, um antibiótico muito bom para essa situação. Existem, obviamente, outras opções, como é o caso da penicilina via oral, pouco encontrada aí na nossa prática, mas pode ser feita ali por 10 dias. Você também pode fazer a amoxicilina por 10 dias, mas tem que garantir que o paciente vai tomar os 10 dias e na dose correta e no tempo correto, com a posologia ali, ó, dos intervalos direitinho. E eu vou poder fazer até macrolídeo nos pacientes que são alérgicos a esquemas penicilínicos. Então, faringoamidalite streptocócica, linda aqui, mas eu também tenho que falar sobre as possíveis complicações. A gente tem as complicações não supurativas, e aí a gente sempre, né, vai lembrar de duas, que é a febre reumática e a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Lembrando que a febre reumática, ela é prevenível, se você trata o seu paciente até o 10º dia da manifestação, e a GNPE, que é a síndrome nefrítica, ela não é prevenível, então a gente faz o antibiótico nesses casos para prevenir a transmissão, a gente erradica a cepa nefritogênica daquele ambiente. Mas o que eu tenho que saber, principalmente no contexto da faringoamidalite streptocócica de forma aguda, são as complicações supurativas. E aí a gente divide em duas, o abscesso peritonsilar e o abscesso retrofaríngeo. O abscesso peritonsilar, ele é mais fácil de dar o diagnóstico, porque você vê, tá? Então você vai ter geralmente um adolescente ou um adulto jovem, a dor de garganta vai começar a ser unilateral, e meu paciente vai ter disfagia, cialorreia e vai ter dificuldade de abrir a boca, vai ter trismo. Como é uma infecção que prolongou, que localizou e já formou um abscesso, a gente espera que o paciente tenha toxemia. E na hora que você abrir a boca dele, você vai ver o abaulamento da tonsila que está acometida. Então você vai ver uma tonsila relativamente normal e a outra abaulada, fazendo inclusive o desvio contralateral da úvula. Nesse caso, abscesso peritonsilar, a gente pensa muito na infecção pelos S. aureus e pelos anaeróbios. E a indicação é internar o paciente, fazer antibiótico parenteral, para cobrir esses dois agentes, seja amoxicilina clavulanato, seja clindamicina, e aplicar a drenagem daquele abscesso. Já no abscesso retrofaríngeo, a gente espera uma criança um pouco mais jovem, um pré-escolar, que vai ter um quadro também de disfagia e de cialorreia, e olha aqui, ó, o que tem de novo, torcicolo, estridor e disfonia, por causa da proximidade com as estruturas respiratórias. A gente pode solicitar um raio-x cervical lateral, que vai observar basicamente isso que vocês estão vendo, que é um aumento do espaço pré-vertebral. E como é que eu vejo esse aumento do espaço? Eu comparo com o tamanho do corpo vertebral. Se eles estão próximos ou esse espaço aqui é maior do que o corpo vertebral, tem edema, então há possibilidade desse abscesso retrofaríngeo. Mas o melhor exame, com certeza, é a tomografia, que vai definir de forma mais adequada e consegue até definir a extensão desse comprometimento. Quando eu penso no abscesso retrofaríngeo, eu vou ter que falar de uma flora, de uma microbiota polimicrobiana, e aí eu vou ter gram positivo, negativo e anaeróbio, e também tenho indicação de começar antibiótico parenteral, internar meu paciente e avaliar a resposta. Se meu paciente não responde ao tratamento clínico, eu vou ter que indicar a drenagem cirúrgica. Então, abscesso retrofaríngeo, abscesso peritonsilar é complicação da faringoamidalite estreptocócica. Mas um detalhe, tá? O abscesso retrofaríngeo pode ser complicação
de qualquer infecção bacteriana das vias aéreas superiores. Então, não se espante quando você tiver um quadro de sinusite bacteriana, que o paciente evolui com abscesso retrofaríngeo. Você também pode ter. Então, tem que ficar cuidado para todas essas IVAs que a gente já está comentando. E aí, eu tenho que lembrar de algumas faringites. A gente tem as faringites virais, tem as faringites até com doenças autoinflamatórias. Então, as faringites virais que podem aparecer confundindo você. A gente tem a febre faringoconjuntival, que é causada pelo adenovírus, e aí meu paciente, além da faringite, vai ter conjuntivite, e uma característica interessante é que meu paciente vai ter febre alta, 39, 40 graus, e às vezes que passa de 3 dias, então você fica quase dando o diagnóstico de faringite estreptocócica, só que na febre faringoconjuntival eu tenho a conjuntivite, e em geral eu tenho uma criança muito jovem, geralmente abaixo de 2 anos, então eu já começo a pensar nessas diferenciações. Outro quadro que pode aparecer é da herpangina, causada pelo Coxsackie, que compromete mais lactentes e pré-escolares. E o achado típico na uroscopia é a presença de vesículas e úlceras, como a gente vê aí na imagem, ó. Olha aqui as úlceras com base eritematosa, algumas vesículas que ainda estão íntegras, então isso vai aparecer muito. E às vezes você vai ter vesícula também, ó, na mão, no pé e na boca, porque o Coxsackie também vai fazer aquele quadro de síndrome mão-pé-boca, então isso é muito característico para esse vírus. E a gente pode ter a mononucleose infecciosa, que é a infecção causada pelo vírus Epstein-Barr, que é o EBV, e vai cursar com um quadro de faringamidalite, que pode ser muito semelhante à faringite estreptocócica, como é o caso aqui, mas o paciente vai ter linfadenopatia generalizada, pode ter uma esplenomegalia, se colher um hemograma pode ter uma atipia linfocitária, e olha que coisa, se eu pensar que a faringamidalite estreptocócica, não fiz estreia, não fiz cultura e começa a moxa, o meu paciente vai lá e aparece com racha, aparece com exantema. Então isso é muito característico. E a mononucleose infecciosa, você também pode lembrar de outra forma, a doença do beijo, tá? A doença do beijo, ela pode ser do mesmo jeito. Então, fui lá no carnaval e depois começa a ter uma faringamidalite daquelas pesadas. Paciente com febre, paciente com dor ao deglutir, paciente cheio de linfonodo. E aí você vê, ó, 2 caras do bar, uma menina, Tiago, Bruna. Então, beijou todo mundo, pegou ali, ó, a mononucleose infecciosa. Então, é muito importante que você lembre de adolescentes nesse estágio de infecção, porque eles começam a ir para as festas, começam para o carnaval. Então, mononucleose infecciosa, doença do beijo, tem que lembrar como diagnóstico diferencial de faringamidalite. Mas, Felipe, tem outros quadros clínicos que podem confundir com as faringites? Tem, pessoal. A gente falou de várias faringites infecciosas e agora a gente vai falar de uma doença autoinflamatória. A sigla é PIFAPA. E essa sigla é justamente das manifestações clínicas. Então, o PF vem de febre periódica, que pode ter um intervalo de 2 a 8 semanas. O A vem de estomatite aftosa, o P de faringite e o A de adenite. Então, notem que meu paciente tem muita coisa, tá? A única coisa que fala um pouco a favor de que não é uma faringite estreptocócica são as aftas, mas às vezes você nem observa. E essa doença, ela vai atingir uma população que, olha, é de 1 a 5 anos. Então, são lactentes e pré-escolares. Então, isso também pode ajudar a diferenciar da faringoamidalite estreptocócica. É uma doença autolimitada e uma forma bem fácil de você manejar é utilizar o corticoide. Geralmente, você faz 1 dose do corticoide, 2 doses no máximo, o paciente, pá, resolve o quadro clínico. Então, esse tratamento, ele também pode marcar essa patologia. E por que a PIFAPA pode se confundir tanto com a faringamidalite estreptocócica? Porque o meu paciente, ele pode ter um hemograma com leucocitose. Felipe, não estou entendendo. A gente sabe, pessoal, que na prática o pessoal gosta muito de pedir hemograma para qualquer quadro infeccioso. Aí a criança vai lá com faringite, com febre alta, você vê lá inflamação, inflamação, inflamação e colhe hemograma. Aí no hemograma vem o quê? Uma leucocitose pesada, 20, 30 mil de leuco. Aí pessoal, eita, faringamidalite estreptocócica, certeza. Aí na hora que você começa a perguntar à mãe, aí a mãe diz, não, doutor, ela teve 3 semanas atrás, 6 semanas atrás, 9 semanas, ou seja, você está vendo uma periodicidade. Ou seja, será que ela tem afta? Será que ela tem adenite? Eita, ela tem. Então, nunca foi a faringamidalite estreptocócica de repetição, e sim um PIFAPA, e o tratamento não é a penicilina benzatina, e sim um corticoide. Então, isso é muito importante que a gente lembra. E aí, pessoal, a gente termina esse bloco, e vocês vão me ver agora para a gente falar das doenças periglóticas.